Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e bora falar de final de Copa do Brasil, do jogo da ida. Tarda, mas não falha, né? Terça-feira hoje, mas agora que eu tô conseguindo um tempinho pra fazer uma análise mais sincera desse jogo, um tempo pra fazer direito, gravar direito esse vídeo. Então vamos falar de Flamengo 3, Galo 1 no Maracanã, o jogo da ida, né, de uma final que ainda está em aberto, mas o Flamengo deixa encaminhado um possível título de Copa do Brasil. Antes de eu começar a falar, quero pedir para você que está chegando aí, deixar o seu like no vídeo. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e aí você me ajuda muito também a continuar trazendo mais conteúdo. E se não for inscrito no canal, torcedor do Galo, do Flamengo ou de outro time que está aqui apenas para ver a análise do vídeo, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, beleza? Então vamos falar de final de Copa do Brasil. O Flamengo vence por 3-1 o Galo no Maracanã. É uma vitória muito expressiva do Flamengo, deixa um gosto de colocar a mãozinha ali na taça, mas o Galo consegue um gol no finalzinho, tá? O jogo tava 3-0 e um gol no finalzinho que deixa o Galo com um pingo de esperança, porque define em casa, o Galo é muito forte dentro da Arena MRV, e então esse gol, né, no final é de fato muito importante e deixa em aberto ainda a final, né? Um 3-0, óbvio, a gente já viu o Galo fazer viradas aí ao longo da história, inclusive contra o próprio Flamengo, onde precisava de 4 gols, mas a gente sabe que não é uma coisa trivial, não é uma coisa comum de acontecer, então acaba que o 3-0 meio que mataria a final, o 3-1 ainda deixa bastante em aberto, porque são dois times muito qualificados e o Galo é muito forte ao lado da sua torcida. Mas bora começar analisando o jogo como um todo. Eu não achei, né, minha opinião, não achei que o placar tenha sido de fato justo, tá? O Galo jogou de fato muito mal. O Galo fez uma partida muito abaixo da média, mas eu não achei a partida do Flamengo espetacular. Eu acho que ganhou quem errou menos, se é que dá pra falar assim. De todos os gols da partida, talvez o primeiro seja aquele que teve maior mérito da equipe, né, de construir o gol. Talvez o primeiro gol o Flamengo tenha de fato, apesar de ter tido muito erro do Galo no lance também, eu acho que o Flamengo talvez tenha construído de fato esse primeiro gol e o resto não. Tanto os dois gols do Gabigol quanto o gol do Allan Kardec no final foram erros da equipe adversária. Então, assim, eu acho que o Flamengo foi merecedor da vitória, sim. Acho que o Flamengo jogou mais do que o Galo. O fator casa pesou, mas eu acho que talvez uma vitória magra por um gol teria sido um resultado mais justo pela partida que as duas equipes fizeram. Não acho que o Galo jogou bem, muito pelo contrário, mas também não acho que o Flamengo construiu para amassar o Galo o jogo inteiro, muito pelo contrário também. Eu acho até que o Galo começa melhor, mas aí o Flamengo consegue o primeiro gol com a Arrascaeta, que é um cara acostumado a fazer gol no Galo, é uma vítima muito comum do Arrascaeta. O Arrascaeta tem desde da época do Cruzeiro esse costume de fazer gols contra o Galo. Ele consegue o primeiro gol e depois disso acaba que desanda um pouco pro Galo. O Galo até tenta, cria algumas chances de empatar a partida, mas quando o Gabigol faz aquele gol, o segundo gol, né, no caso, acaba que meio que desanda. Um lance muito complicado, vários erros defensivos do Galo, a bola sobra no pé do Gabigol, que é abençoado em finais, né? Não tem muito como falar. O cara fez um ano muito abaixo da média, não só dentro de campo, mas também com polêmicas extra-campos, que não é o ponto tópico aonde eu quero entrar, mas dentro de campo também um ano muito abaixo da média, poucas oportunidades, mas ele entra na final. Essas coisas acontecem com o Gabigol, né? O principal atacante do time se machuca, o técnico que tinha alguns problemas ali em colocar ele no time titular acaba saindo, né, em função de maus resultados, e aí entra um cara que já conhece o Gabigol, que já jogou com o Gabigol, que dá o voto de confiança pro Gabigol, voto o qual o Gabigol ainda não tinha conseguido retribuir. O Gabigol tinha feito um gol de pênalti na partida anterior, mas ainda não estava conseguindo retribuir esse voto de confiança do Felipe Luiz, mas na final é onde ele retribui. O Gabigol tem essa mágica, tem essa magia, e tem, por que não no sentido ruim da palavra, tá? Tem todos os méritos dele, é um finalizador incrível, mas tem essa sorte, tem essa coisa de ser iluminado. As bolas sobram para ele na final, ele tem isso, ele é um jogador iluminado, um cara que recebe essas chances na final, e quando ele faz o primeiro gol, a confiança vai lá em cima. Você vê o Gabigol antes do primeiro gol,
o Felipe Luiz xingando ele, não discutindo com ele, porque o Gabigol aceitou de cabeça baixa tudo que o Felipe Luiz falou, tá? O Gabigol em momento nenhum desrespeitou o técnico. Mas o Felipe Luiz bravo com ele, com a postura dele em campo, um cara meio sumido, o Gabigol sempre é um cara muito provocador, muito ativo. Você vê ele, nem isso ele estava fazendo, porque ele entende que o momento era ruim, mas aí quando ele faz o gol, a moral vai lá em cima, um cara com a estrela dele, um cara com o perfil dele, a moral vai lá em cima, o Gabigol volta a brigar, volta a discutir, volta a ser esse Gabigol que a torcida do Flamengo está acostumado, e mais uma bola acaba sobrando para ele, para que ele possa fazer o segundo gol, e é um cara iluminado, é um cara que tem esse perfil, e a torcida do Flamengo com certeza comemorou e muito esse gol, porque é um ídolo, é muito ruim a rusga que se criou, né, com o ídolo, a temporada ruim, os boatos e os rumores de que ele estaria saindo, deixando o Flamengo, então isso acaba mexendo muito com o torcedor flamenguista, não só a vitória em si, mas a maneira como a vitória se construiu, a volta do Gabigol, a confiança, porque atacante é muito confiança, o atacante precisa disso, principalmente um cara igual o Gabigol que vive de gols. Então o cara quando não tem oportunidade, quando tá jogando mal, errando gols, ele abaixa sua confiança. O Gabigol consegue retomar essa confiança, o que não só é muito importante no placar construído no Maracanã, mas também vai ser muito importante porque o Flamengo precisa dele no jogo na Arena MRV. Se o Gabigol consegue um gol dentro da Arena MRV, já complica muito a missão do Galo de conseguir tirar esses 2 gols de diferença. Então, o Flamengo constrói essa vitória não tanto na bola jogada, foi um jogo aberto, mas apesar de aberto, eu achei um jogo de nível técnico baixo para aquilo que as duas equipes podem oferecer, porque o Galo e o Flamengo são 2 elencos muito qualificados, então eu achei o nível técnico baixo, muitos erros técnicos que acabaram ocasionando no placar com muitos gols. Então foi um jogo legal de assistir, foi um jogo de muita movimentação, de muita coisa acontecendo, mas eu não achei um jogo tecnicamente de nível alto. Não achei um jogo que as duas equipes entregaram aquilo que poderiam entregar. Mas brilha a estrela de um cara que é iluminado, que é abençoado em finais, e por isso o Flamengo tem essa vantagem muito expressiva, que igual eu falei, para mim até mais expressiva do que a partida em si demonstrou. E o Galo mostrou uma fragilidade mental que eu não esperava do Galo, tá? Ao longo da temporada o Galo demonstrou justamente o contrário. O Galo mostrou ser muito resiliente nos mata-matas, o Galo mostrou conseguir lidar com as situações de adversidade muito tranquilamente, e eu não esperava que sofrer um gol, depois sofrer um outro gol num erro defensivo muito grande, iria fazer com que o Galo se perdesse na partida. Não à toa, o Galo estava tomando de 3-0, o time completamente perdido, jogadores discutindo dentro de campo, e foi um jogador que veio do banco, um cara muito criticado, um cara que não tinha feito nenhum gol na temporada ainda, que é o Allan Kardec, que consegue ali mexer alguma coisa, tentar algo diferente, e num chute fora da área, em mais um erro técnico, né, no caso do Flamengo dessa vez, a bola sobra para ele e ele consegue fazer o gol que coloca o Galo de volta no confronto. Falei de fragilidade mental porque eu acho que de fato aconteceu nessa partida, mas o Galo ainda tem como provar que é resiliente, que é esse time copeiro que mostrou ser ao longo da temporada, conseguindo buscar esse placar na Arena MRV. Se o Galo consegue, mesmo com toda essa adversidade, com todos esses problemas, na Arena MRV, reverter 2 gols de diferença, o Galo mostra que tem a mentalidade muito forte. Então, tô falando especificamente da partida, não do Galo no geral, porque esses jogadores do Galo já mostraram que são experientes e que têm cabeça e têm condições de reverter jogos como esse. Agora falando de postura, tá? De postura dos 2 times dentro de campo. O Flamengo, naturalmente, quis os gols, quis construir o resultado, até porque joga em casa. Era a postura esperada do Flamengo, apesar de que aconteceram muitas transições rápidas, muitas jogadas de contra-ataque, até inclusive os gols, né, em erros do Galo, quando o Galo tentava se lançar ao ataque, o que é natural, porque o Flamengo abre 1-0. Então o Galo quis buscar o resultado, deixando espaço para que o Flamengo fizesse esse tipo de jogada, mas eu acho que o erro de postura maior também foi do Galo. É lógico que é muito fácil falar que quem erra nas situações é o time que perde, mas porque a gente viu o Galo, que mostrou ao longo da temporada inteira que é um time muito forte dentro de casa, a gente viu o Galo jogar de maneira defensiva e de maneira sólida
nos jogos fora de casa. O Galo não toma nenhum gol do River Plate no jogo da volta na Libertadores. O Galo acaba sofrendo um gol no finalzinho contra o Fluminense no jogo de mata-mata, mas um jogo encaminhado para o 0-0, acaba sofrendo o gol ali no finalzinho, mas ainda assim um placar magro que permitiu que o Galo, com sua superioridade técnica e também sua torcida, conseguisse reverter o placar dentro de casa. O Galo consegue vencer o São Paulo no Morumbi, fazendo um jogo para 0-0 também, e no finalzinho consegue um gol com batalha. Então assim, o Galo mostrou uma resiliência, uma inteligência tática muito grande em outros mata-matas, de entender a força dentro de casa e conseguir segurar resultados fora de casa. Às vezes conseguir uma vitória, igual foi contra o São Paulo, pelo acaso, às vezes uma derrota magra, né, igual foi contra o Fluminense, mas pelo acaso também, porque o jogo foi para empate, ou então às vezes o próprio empate fora de casa, porque muito dificilmente o Galo não vencia os times adversários dentro da Arena MRV. Então, sinceramente, eu não entendi a postura do Galo de tentar, e eu não tô falando nem depois que tomou o gol, não. Eu acho até que depois que tomou o gol, o Galo deveria ter continuado se defendendo, porque uma vitória magra do Flamengo não seria um prejuízo tão absurdo para reverter dentro da Arena MRV, mas até antes de tomar o gol, o Galo tentava buscar o ataque, tentava construir o resultado dentro do Maracanã. Lógico, se tivesse dado certo, eu ia estar elogiando aqui, eu ia falar da postura corajosa do Galo, eu ia falar que o Galo teria encaminhado o resultado para a Arena, para apenas se garantir dentro de casa, mas a partir do momento que deu errado e que o Galo teve um padrão quando jogou contra times muito fortes em mata-mata nessa temporada, não tem como não falar que o Galo talvez se precipitou em querer resolver as coisas no campo do adversário, sendo que a tônica da temporada do Galo foi: na Arena a gente resolve. A torcida do Galo se mostrou muito forte, os números do Galo, principalmente em mata-mata, na Arena, são absurdos. O Galo ganhou todos os jogos na Arena, na Libertadores, por exemplo. Então, eu achei esquisito. Eu não estava esperando essa postura do Galo. Eu acho também que pesou um pouco a final. Pesou um pouco o fato, não tem como negar, que o Galo está jogando finais, entre aspas, há quase um mês, porque o Galo joga um mata-mata de Libertadores, depois logo direto já tem um jogo de Copa do Brasil, porque foi adiado para o fim de semana, o jogo contra o Vasco, né, de Copa do Brasil. Depois já tem outro mata-mata de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, enfim. O Galo tá num batido de não ter, às vezes, nem um jogo de Brasileirão no meio ali dos dois confrontos de mata-mata, para poder poupar, rodar o elenco, descansar, fazer uma partida menos concentrada taticamente e tecnicamente também. Então o Galo tá nesse batido há muito tempo. Isso sim pode, lógico, ter pesado nessa final, mas eu achei estranho, no mínimo estranho, porque o Galo, eu não esperava, tá, um resultado assim. Eu falei antes do jogo, eu falava com amigos, família, enfim, falava que eu esperava qualquer resultado, tanto a favor de Galo quanto a favor do Flamengo, dentro de uma margem de um gol. Pra mim, 1-0, 0-0, 1-0 pro outro time, enfim, um gol de diferença eu achava plausível pro jogo. Eu achava que era algo que poderia acontecer no Maracanã, até porque não é absurdo falar que, dados dois times que estavam em campo, não tô falando de elenco, tá? O elenco do Flamengo é o melhor elenco da América. Mas falando dos dois times que estavam em campo, o Flamengo teve muitos problemas com o elenco ao longo da temporada, de lesões. Enfim, não precisa nem entrar em detalhes, todo mundo sabe os problemas que o Flamengo teve. Então, falando dos 11 contra 11 que estavam em campo, não é absurdo falar que o time do Galo, até pelo momento que vive muito bom, né, ou que vivia muito bom antes da partida, é melhor. Eu não acho, se a gente pegar 11 contra 11 e fazer uma comparação, não acho nenhum absurdo falar que o time que estava em campo do Galo é melhor do que o time que estava em campo do Flamengo. Porque agora é lógico que muda tudo. Agora vão falar do Gabigol com outros olhos, falar de outros jogadores, do Wesley, enfim. O Flamengo fez uma partida digna do time do Flamengo. Mas o momento do Flamengo não era bom, desses caras não era bom. E o Galo tem peças tecnicamente muito qualificadas. E foi a primeira vez em muito tempo do Galo na temporada, eu diria que na temporada inteira, que o Galo não tinha ninguém no DM. É lógico, o Zarate não foi titular porque, por exemplo, porque estava voltando de lesão agora, inclusive entra numa sintonia completamente diferente no jogo e acaba entregando o terceiro gol do Flamengo. Então não dá pra falar que o Zarate era o Zarate de fato, que a gente espera, mas foi a primeira vez que o Galo tinha todo mundo à disposição para poder mexer e montar esse time que ia para campo, que ia jogar. Todo mundo assim, tira o Davidson, tira o Falso Vera, porque eles não jogam Copa do Brasil, mas não dá para considerar esses caras como desfalques
na Copa do Brasil porque eles não podem jogar. Então não tem essa de, se tivesse o Davidson, se tivesse o Fausto Vera. Não, esses caras não jogam a Copa do Brasil, então não tem como considerar. O Galo tem um time de Copa do Brasil e nesse time da Copa do Brasil estava todo mundo à disposição para a partida do fim de semana. Então foi a primeira vez que o Galo tinha esse elenco inteiro, o Flamengo, ao contrário, não tinha. Então eu não acho absurdo falar que o time que estava em campo do Galo era melhor do que o time do Flamengo, então por isso, pra mim, eu esperava. Jogo no Maracanã, 1x0 pro Flamengo, tudo bem, normal, 0x0, normal. O Galo conseguiu um gol, 1x0 pro Galo, normal também, não acharia absurdo. Agora, 2 gols de diferença, eu acho que pela postura e pela maneira que o Galo entrou, o Galo teve um dia ruim, os jogadores estavam num dia ruim, eu acho que não dá pra salvar ninguém na partida do Galo, jogadores como o Hulk, por exemplo, que sempre decide, fizeram partidas muito abaixo. Então, eu acho que muito em função disso, o Flamengo sai com essa vantagem tão expressiva e encaminha o título. É lógico, o jogo na Arena MRV vai ser muito pegado, a torcida do Galo é apaixonada, faz muita diferença, o Galo já mostrou que raramente perde na Arena. A torcida tem ainda a questão da rivalidade com o Flamengo, que vai entrar em campo, lógico. A torcida vai pilhar muito o time vai entrar com uma postura e o Flamengo com uma outra postura, que pode ser que se o Galo consegue rapidamente um gol, pode acabar resultando em um placar expressivo, mas o Galo poderia ter trago para seu estádio um jogo mais controlado e um placar mais controlado. O Flamengo fez muito bem o dever de casa, apesar de que, lógico, fica aquele gostinho pro torcedor de que poderia ter passado a faca já, poderia ter aquela expressão, né? Aquela velha expressão, quando você coloca a faca, quando você enfia a faca, você tem que girar e rodar, porque se o cara continuar vivo, ele vai voltar e vai te matar. Então é mais ou menos esse gostinho ainda, mas assim, o Flamengo tá com um resultado muito expressivo, mas o Galo tá vivo no jogo. Eu acho que o que fica é isso, o gol do Allan Kardec dá um gostinho pra final, principalmente pra quem não torce, né, pra nenhum dos dois times, porque o flamenguista, logicamente, queria o 3x0 para enterrar, fechar o caixão já. Mas, assim, para quem tá assistindo a final de fora, deixa pelo menos a final um confronto interessante. Sabe que o Galo vai entrar com uma postura e que se conseguir, igual, por exemplo, conseguiu entrar contra o Fluminense, pode muito bem conseguir reverter esse resultado. Então, tá em aberto. Flamengo favorito? Muito. Mas tá em aberto, o Galo consegue com esse gol chorado, esse gol salvador, deixar a partida em aberto. E poderia estar mais em aberto, tá? Tira, apaga tudo que eu falei da análise ao longo do vídeo inteiro. Depois do 3x1, o Flamengo abre 3x0, o Galo se perde em campo, entra o Kardec, ele faz um gol 3x1. Depois disso, por incrível que pareça, o Galo teve, com muito pouco tempo, mas o jogo estava tão aberto, o jogo estava tão espaçado, que o Galo teve sim chances de diminuir para 3x2. E aí sim ia ser um balde de água fria. Porque mesmo com a vitória, né, que o Flamengo ia ter, ia sair a sensação de que o resultado foi positivo pro Galo. Porque se acaba 3x2 o jogo depois de estar 3x0 e o próximo jogo sendo na Arena MRV, ia ficar essa sensação da partida. Não tem como. Ia ficar a sensação de que o Galo correu atrás e agora em casa ia resolver. Mas tô falando de situações hipotéticas, porque o Galo não conseguiu fazer isso, não conseguiu converter em gols, mas tá aí. Só o fato do Galo ter tido essa chance de fazer esse 3x2 é mais um motivo que me mostra que o segundo jogo tem tudo para ser muito emocionante, muito bom, e o Galo tem sim chances de reverter esse placar, até porque o Galo só teve chance de diminuir esse placar, porque mesmo vencendo, o Flamengo é um time que dá espaços, é um time que joga aberto, é um time que joga pra frente. O Felipe Luiz tem essa ideia de jogo, assim como o Galo também. Igual eu falei, o jogo tecnicamente foi abaixo, só que foi um jogo muito espaçado, então foi um jogo com várias emoções, com várias coisas acontecendo. E tem tudo pro jogo da volta ser assim também, porque o Galo vai se lançar ao ataque, vai ter uma postura muito agressiva, e o Flamengo tem a característica de jogo do Flamengo. Desde que o Felipe Luiz chegou, se elogia muito a questão dos gols que o Flamengo vem fazendo, mas também se pontua, principalmente mais pro final do jogo, quando a questão física pesa um pouco, se pontua muito essa questão defensiva também e os espaços que o time dá. Então vai ser um jogo, espero que tecnicamente superior a esse, mas um jogo que vai ser aberto, vai ser um jogo muito, muito disputado, muito pegado, com provavelmente grandes chances para ambos os lados, e tudo pode acontecer. Da mesma forma que eu acho que foi assim o primeiro jogo,
e o Flamengo foi quem deu, entre aspas, mais sorte, né? Não dá pra chamar de sorte, mas o Flamengo foi quem aproveitou, foi quem sobrou as bolas, foi quem conseguiu fazer o resultado. A volta pode ser da mesma forma, pode ser tanto a favor do Flamengo de novo, e o Flamengo se sagrar e confirmar esse título, ou pode ser a favor do Galo também e ter emoção e o Galo conseguir ou não reverter um placar expressivo que o Flamengo fez. Mas eu acho que tem tudo para ser um jogaço em função disso. Eu acho que é um espelho do primeiro jogo, só que talvez tecnicamente superior é o que a gente pode esperar do segundo, lógico, com a torcida do Galo e dessa vez o mando de campo sendo a favor do Galo, mas a vantagem expressiva no placar a favor do Flamengo. Quero saber de você aí o que você achou da final, quem você acha que vai ser campeão, quanto aí o Flamengo tem de chance para entregar essa final ou para não ser campeão, quanto de favoritismo tem o Flamengo. Quero que você deixe aí nos comentários que eu quero ler tudo e debater com vocês e poder discutir com a opinião aí de vocês, o que vocês discordam ou concordam com a minha análise. Muito obrigado aí pelo vídeo, quero pedir também mais uma vez, reforçar, né, o que eu pedi lá no início do vídeo, para você deixar o like e se não for inscrito, se inscrever no canal, que se você curtiu o conteúdo, tem certeza que vai curtir os outros conteúdos que eu trago aqui também, beleza? Um abração para todos, boa noite, fui!